bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a hereditariedade humana. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E se você estiver precisando de um reforço na escola, confere o nosso site brioeduca.com. Agora bora para a aula. A hereditariedade ou herança genética é o modo pelo qual as características são transmitidas de geração a geração. Algumas características hereditárias humanas podem ser estudadas de maneira semelhante à que fez Mendel. Uma delas é o tipo sanguíneo, que vamos tratar nessa aula. Outras características apresentam diferentes padrões de herança, como é o caso da cor da pele, que é determinada por mais de um gene. Esses genes podem associar a produção de maior ou menor quantidade de melanina. Essa produção, por sua vez, pode ser aumentada pela exposição dos raios solares, modificando a tonalidade inicial da pele. Desse modo, a expressão de algumas características depende não só dos alelos que os indivíduos possuem, mas também é resultado das influências do ambiente. Vamos conhecer agora o genótipo e o fenótipo. O genótipo se refere aos tipos de alelo que se formam a constituição genética de um indivíduo. O fenótipo, por sua vez, corresponde a uma característica ou um conjunto de características de um indivíduo. No caso das ervilhas, estudadas por Mendel, as cores verde e amarela das ervilhas são o fenótipo, ao passo que os alelos que cada uma possui, azão-azinho ou azinho-azinho, constituem o genótipo. Em alguns casos, como o da cor da pele humana, o fenótipo de um indivíduo não depende apenas do seu genótipo, mas também das condições do ambiente. A exposição aos raios solares, por exemplo, pode modificar o fenótipo, que seria a tonalidade da pele, mas sem alterar o genótipo do indivíduo. Deu para entender? Há dois sistemas principais de classificação do sangue humano: os sistemas ABO e RH. Ambos seguem os padrões de herança semelhantes aos mostrados por Mendel. Em relação ao sistema ABO, os seres humanos podem ter 4 tipos de sangue: A, B, AB e O. O que determina o tipo sanguíneo nesse sistema é o gene, representado pela letra I. Esse gene pode estar na forma de 3 alelos, A e B e Izinho. Os alelos A e B são dominantes em relação ao alelo Izinho, mas não há dominância entre os alelos A e B. Cada indivíduo recebe um alelo do pai e outro da mãe. As combinações que podem ser formadas, ou seja, os genótipos, e os tipos sanguíneos que elas determinam, o fenótipo, estão nessa tabela aqui. Então, o sangue do tipo A pode ter um genótipo IA ou IAizinho. O sangue do tipo B pode ter um genótipo IB ou IBizinho. E o sangue do tipo AB tem um genótipo IAIB e o sangue O tem um genótipo Izinho. No início do século XX, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou que nem sempre as transfusões sanguíneas tinham êxito. Pesquisando, ele e sua equipe descobriram que quando algumas amostras de sangue de pessoas diferentes eram misturadas, elas se aglutinavam, isso é, se aglomeravam. Esses aglomerados podem entupir os vasos sanguíneos e prejudicar a circulação, gerando até a morte. A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos deve-se a uma relação entre proteínas que podem estar presentes ou ausentes no sangue. São essas proteínas que caracterizam os tipos sanguíneos. Cada alelo dominante tem a informação para a formação de uma proteína diferente, localizada na superfície da hemácia, enquanto que o alelo não traz informação para a formação dessa proteína. Então, as pessoas que possuem o alelo IA têm no sangue uma proteína que chamamos de A. As que possuem o alelo IB têm a proteína B. E as pessoas que possuem o alelo IA e B têm as duas proteínas, A e B, no sangue. Nenhuma dessas proteínas está presente no sangue das pessoas que possuem os 2 alelos Izinho. As incompatibilidades entre os tipos sanguíneos ocorrem quando sangues com proteínas diferentes entram em contato, ou quando um sangue sem essas proteínas entra em contato com o sangue em que elas estão presentes. Então, fica assim: o tipo O pode doar para todos os tipos de sangue, logo todos os tipos de sangue podem receber do tipo O. O tipo AB também pode receber de todo mundo. O sangue do tipo A recebe do tipo A e O, mas doa só para o tipo A e tipo AB. O sangue B recebe do sangue B e O, mas doa para o sangue B e AB. Mas em 1940, Landsteiner e sua equipe verificaram que mesmo com a identificação dos 4 tipos sanguíneos do sistema ABO, algumas transfusões continuaram a não ter êxito.
em suas pesquisas com macacos ressus, constataram a existência de outra proteína sanguínea, denominada RH. Essa proteína está presente em aproximadamente 85% da população humana. As pessoas que têm essa proteína no sangue são denominadas RH positivas. E as pessoas que não apresentam essa proteína RH são denominadas como RH negativas. Bom, sabe-se que o alelo que determina o fator RH positivo é dominante sobre o alelo que determina o fator RH negativo. Se uma pessoa com sangue RH negativo recebe o sangue RH positivo, ocorrem aglutinações que podem causar problemas de saúde. Ou seja, as pessoas RH positivas podem receber e doar para quem tem sangue RH positivo e negativo, mas quem tem o sangue RH negativo pode doar para quem é RH positivo e negativo, mas só pode receber do próprio negativo. Deu para entender? A aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Para saber que vocês gostaram, deixa um emoji aí nos comentários e até a próxima!